Então, eu vou apresentar a consolidação do Império. Foi um momento chave na história do Brasil, porque foi quando Dom Pedro II começou a governar de verdade. E foi em 1840, quando Dom Pedro II tinha apenas 14 anos, e com essa idade foi aclamado imperador. Isso aí foi a famosa maioridade. Os liberais queriam isso logo, porque eles queriam acabar com os caos das regências e fortalecer o império. Eles criaram até o Clube da Maioridade. E quando Dom Pedro II assumiu o poder, uma das primeiras ações dele foi montar o gabinete da maioridade, que só tinha liberais, porque foram os liberais que ajudaram o Dom Pedro II a virar imperador antes da hora. E depois disso rolaram eleições para a Câmara dos Deputados. Só que foi uma confusão, porque os liberais ganharam, mas mesmo ganhando, eles foram acusados pelos conservadores de usar métodos fraudulentos e até violência. Essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. E não é exagero, porque rolou de tudo para os liberais ganharem nas urnas. E no ano seguinte, em março, em 1841 no caso, Dom Pedro II deu uma virada de jogo. Ele demitiu os liberais e colocou um ministério conservador no lugar. Os regressistas, que queriam mais controle e ordem, voltaram com força, reforçaram a polícia, censuraram liberdades e dominaram a cena. E no outro ano, em 1842, os liberais reagiram com revoltas em São Paulo e Minas Gerais. Essas revoltas lideradas por Feijó e Teófilo Otoni, mas a galera não teve força e o movimento foi esmagado. Mesmo assim, no final, os revoltosos foram perdoados com a anistia imperial, a anistia sendo esse perdão concedido por Dom Pedro. E basicamente é isso. O começo do governo de Dom Pedro II foi marcado por alianças, brigas políticas, fraudes e centralização do poder. Com isso tudo, o império se fortaleceu, mas ficou na mão dos conservadores. E esse foi o tom da consolidação do império. Então, agora eu vou falar sobre a Revolta Praieira e vai ser uma explicação dividida em certas partes que eu vou avisando. É o seguinte. Primeiramente, a Revolta Praieira ela foi a última grande rebelião provincial do Brasil. E ela aconteceu em 1848, lá em Pernambuco, e foi uma versão brasileira da Primavera dos Povos. A primeira parte vai ser o contexto de liberais versus conservadores, que é o seguinte. Naquela época, como em várias partes do Brasil, lá em Pernambuco tinha um conflito entre liberais e conservadores. Um conflito intenso, só que lá em Pernambuco ficou mais intenso ainda. Porque de um lado tinha os liberais radicais, que eram os praieiros, eles eram bem radicais mesmo. Eles queriam reformar de verdade a estrutura do país. E do outro lado tinham os grandes donos de terra e comerciantes portugueses, que eram aliados do governo imperial, que queriam manter tudo do jeito que estava. E os praeiros, eles defendiam mudanças profundas, entre elas o fim da escravidão, mais autonomia para as províncias e combate ao poder concentrado nas mãos da elite. A próxima parte vai ser a apresentação dos praeiros. Quem que eram os praeiros? Então, os praeiros surgiram a partir de uma divisão no Partido Liberal. Em 1842, foi criado o Partido Nacional de Pernambuco, que passou a defender ideias mais progressistas e ideias populares. Eles tinham até um jornal. O nome do jornal era Diário Novo, e eles utilizavam o jornal para divulgar propostas e fazer crítica aos conservadores. A próxima parte vai ser o estopim da revolta, que é o seguinte. Em 1845, o liberal Chichorro da Gama virou presidente da província de Pernambuco. Mas um tempinho depois, ele foi substituído por um conservador, que é o Herculano Ferreira Pena. Essa troca foi vista como um golpe, e aí a tensão virou ação. É o seguinte, em 1848, os praeiros se levantaram em armas. O movimento começou lá em Olinda, de lavradores, pequenos comerciantes, padres, intelectuais e até jornalistas. E a próxima parte é o Manifesto ao Mundo, que no auge da revolta, em 49, no caso 1849, os praeiros lançaram um Manifesto ao Mundo, e neles tinham várias exigências, que eram as seguintes. Expulsar os portugueses do comércio varejista, o fim do poder moderador, abolição da escravidão, fim do recrutamento militar obrigatório e implantação de um sistema federativo com mais autonomia para as províncias. Essa era o manifesto. E por último, a reação do Império, que é a seguinte. A resposta do governo imperial foi rápida e dura. Tropas foram enviadas para reprimir o movimento e a revolta acabou sendo sufocada. Muitos líderes praeiros foram mortos, presos ou exilados. Em 51, foi decretada uma anistia, libertando os últimos presos. Anistia que é o perdão, no caso, né? Assim, a revolta praeira chegou ao fim e o Império saiu fortalecido, com o poder central ainda mais consolidado.
Em resumo, a revolta praieira foi um dos últimos suspiros de quem ainda acreditava ser possível mudar o Brasil dentro do sistema imperial. Foi uma luta contra o autoritarismo, a desigualdade social e a concentração de poder nas mãos de poucos. Mesmo tendo sido derrotados, os ideais dos praeiros, como a abolição da escravidão e o desejo por um país mais justo e descentralizado, continuaram ecoando na história do Brasil. Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre a estabilidade imperial no Brasil, que aconteceu no período do Segundo Reinado, quando quem governava era o imperador Dom Pedro II. Nessa época, o Brasil começou a ter mais dinheiro, principalmente por causa da exportação de café e também dos impostos sobre produtos estrangeiros que o país importava. Isso ajudou muito a melhorar as finanças do governo, deixando a monarquia mais forte e consolidando o poder central. E foi nesse contexto que surgiram dois grupos políticos muito importantes: os liberais, chamados também de Luzias, que eram mais progressistas, e os conservadores, conhecidos como saquaremas, que defendiam ideias mais tradicionais. Mas apesar das diferenças, os dois partidos queriam coisas parecidas: manter o direito à propriedade, as hierarquias sociais e a ordem, ou seja, uma sociedade baseada na desigualdade e na escravidão. O que eles discordavam era sobre como organizar o poder. Os conservadores defendiam que o imperador deveria ter mais controle, inclusive sobre o legislativo. Já os liberais queriam dar mais força para o legislativo, que é o poder que faz a lei. Só que na prática, quem ficou mais tempo no controle foram os conservadores, porque eles defendiam leis que garantiam a manutenção da ordem, que era vista como algo essencial. Além disso, o período foi marcado por muitas mudanças na sociedade e na economia. Foram criadas casas bancárias e sistemas de crédito. Em 1850, foi aprovada a lei que acabou com o tráfico negreiro, que era o tráfico de escravizados. O café se tornou o principal produto de exportação, gerando muito dinheiro para o país, e começou também um processo de modernização, com a criação de ferrovias, indústrias e telégrafos, que ajudaram no desenvolvimento no Brasil. Porém, mais para frente, começaram a surgir algumas insatisfações, tanto de fazendeiros quanto de outros grupos, além do fortalecimento dos movimentos abolicionistas contra a escravidão e republicano, que queriam o fim da monarquia.